Muito bem, Vida e Saúde já está de volta. A gente continua falando sobre um assunto do seu interesse. A gente tem recebido muitas dúvidas, muitas questões em relação à imunidade. E para falar sobre esse assunto aqui, doutora Lani Burlandi de Soares está aqui com a gente. Ela é biomédica e pesquisadora também. Obrigada pela participação, por abrir um espaço na sua agenda e estar aqui com a gente, viu, Lani? De nada, é um prazer. Lani, é o seguinte, o ambiente está repleto de agentes infecciosos. A gente o tempo inteiro ouve falar sobre contaminação, sobre como fortalecer a imunidade, mas esse assunto é um assunto que a gente pode sempre explorar um pouco mais e tentar entender como que a gente pode ajudar o nosso corpo a brigar mais pela nossa defesa. Vamos falar um pouquinho, então, o que é a imunidade primeiro? Esse termo, como você falou, essa palavra defesa, né? A imunologia é uma área que eu tenho estudado bastante, né? Até o meu doutorado foi nessa área. A própria palavra já diz, o estudo dessas defesas. E quando a gente fala em defesa, a gente tem que pensar que existem muitas estratégias, né? Então, o nosso corpo, para ele conseguir estar em homeostase, num equilíbrio, ele precisa de um conjunto de mecanismos. E esses mecanismos são barreiras físicas, né? E barreiras químicas. A gente tem células, a gente tem moléculas, todas envolvidas num sistema extremamente complexo. Quando você vai ao estudo da biologia molecular mesmo, no campo da imunologia, é uma coisa bastante complexa. A sinalização, por exemplo, que a célula faz para entender o que ela tem que fazer, como que ela vai agir, como que ela vai se multiplicar. Então, são questões extremamente, assim, profundas. Como eu disse, muito, muito. Então, a maior parte das pessoas, de repente, não tem noção do grau de complexidade desse mundo micro lá, nesse nosso sistema de defesa. Agora, existe um termo que a gente tem aqui para apresentar no Vida e Saúde, que é a imunologia inata. O que seria essa imunologia inata? Como eu disse, a gente tem barreiras físicas e químicas. E a gente tem o que a gente chama de imunidade inata, é aquilo que a gente automaticamente, o corpo humano automaticamente desencadeia no momento que ele está sentindo a invasão ou alguma coisa estranha está entrando em contato. Dá um exemplo pra gente. Então, simplesmente a sua lágrima. Quanto problema a gente evita porque a gente tem nessa mucosa do olho essa lágrima que tem uma série de enzimas e substâncias que são protetoras. No nosso nariz, a gente tem todo o aparelho respiratório, a gente tem o muco. Então, às vezes a gente se incomoda com ele quando é o excesso, né? Mas, naturalmente, ele é extremamente importante. Ele é protetor, Protetor, já captura uma série de patógenos, de micróbios, de poeira, qualquer substância que está entrando indevidamente. Já na porta de entrada, no nariz, quando a gente inspira, ele já está sendo capturado ali. Na nossa boca, então a gente tem também a saliva com um conjunto de substâncias que já ali fazem uma proteção, já destroem uma série de micróbios, de invasores que poderiam estar entrando em contato. Aí a gente tem as amígdalas. No nosso estômago a gente tem o suco gástrico, por exemplo. A gente come alguma coisa que está, de repente, contaminada ou um pouco estragada, já tem bactérias ou inala fungos ou vírus, entram em contato. Essas barreiras já estão ali como uma forma de proteção. Outra coisa importante... A gente nasce com isso, Isso, Lani? A gente já tem isso, a nossa pele, né? É considerado o maior órgão do corpo. Olha que barreira importante. Imagina, quando a gente faz um machucado, quando a gente cai, arranha, ou, né, a gente percebe o que é a falta dessa proteção tá intacta. É verdade. Então, essas barreiras todas já são parte de um conjunto de proteções que a gente já tem. Agora, a partir do momento que a gente
isso já entrou, já caiu na nossa circulação, já está fazendo parte do nosso tecido, aí a gente tem sim mecanismos internos ali, que a imunidade inata reage de forma inespecífica, ou seja, a base da diferença da imunidade inata com a que vem depois, que é a adquirida, é essa questão da inespecificidade. Então, na inata, ela não está diferenciando se é uma bactéria, que tipo de bactéria, se é um fungo, que tipo de fungo. Seria uma defesa de primeira linha. É uma defesa de primeira linha e ela vai ter mecanismos de proteção que servem para todos esses agentes de igual forma. Extremamente importante e ela age muito rápido. Tá. Então, assim, em poucas horas, a gente já tem um conjunto de células, um conjunto de mecanismos já tentando conter da melhor forma possível esse agente invasor para que ele não se multiplique no nosso corpo. Tá, agora vamos falar um pouquinho então da imunidade adquirida. O que seria isso, Lari? Eu nem sabia, honestamente, dessa diferença da imunidade inata e da adquirida. Então, aí como eu disse, a partir desse primeiro contato inespecífico, né? Então, eu não estou diferenciando que tipo de bactéria que é, que tipo de fungo que é, que tipo de patógeno é. Aí eu tenho, sim, um outro conjunto de estratégias que vem a partir dessa imunidade inata, aí sim, com especificidade. E aí eu vou definir se aquilo é bom ou se é ruim. Não, aí eu estou definindo, é esse micróbio, é esse patógeno, é essa bactéria, qual a melhor forma de controlar, Entendi. de conter, entendeu? Então aí eu já estou falando de alguma coisa que não é inespecífica. A gente costuma dizer assim, é uma relação chave-fechadura. Eu tenho um conjunto de células, eu tenho um conjunto de mecanismos que é para conter este micróbio especificamente. Incrível! Como que a imunidade inata seria suficiente? Então, ela não seria suficiente, então, para resolver todos os problemas? Isso, ela não é suficiente. Ela é um começo, são nas primeiras horas que a gente entra em contato, então, com esse agente agressor, né? E depois de algum tempo, aí em cerca de quase uma semana, a gente já tem desencadeado esses mecanismos, então, específicos, mais complexos, que daí eles vão, de fato, agir de forma totalmente adequada naquele invasor, naquele patógeno. A gente fica maravilhado com a estrutura tão bem organizada e tão bem arregimentada do nosso corpo. Extremamente organizada, extremamente complexo. Toda a conversa, por exemplo, que uma célula tem, do que ela tem que fazer, a comunicação do núcleo com o citoplasma, com a parte externa dela, então a conexão com outros tecidos. Então essa conversa é impressionante, né? Agora, como é que a gente pode ajudar o nosso sistema, tanto na fase da imunidade inata, como também da imunidade adaptativa? Então, quando a gente percebe que bom, primeiro a gente precisa entender que... Eu preciso saber se eu posso ajudar primeiro. Estou usando um termo aqui que eu talvez esteja errando. Com certeza pode ajudar. A gente está o tempo inteiro entrando em contato com esses patógenos ou possíveis agentes causadores de doença. Tá. A gente não está vendo, mas no ar que a gente respira, poluentes, por exemplo, que podem nos fazer mal. Então, existem... isso já está no nosso ambiente, numa quantidade maior ou menor, dependendo de onde você está vivendo. Então, isso a gente consegue perceber a dificuldade do sistema imunológico quando você vê que, nossa, eu estou ficando doente, peguei uma gripe, daqui a pouco, nossa, peguei alguma outra coisa. O que está acontecendo que o meu corpo não está dando conta e eu estou ficando frequentemente com alguma doença? Aí você começa a ver, não, então eu estou com o meu sistema imunológico baixo, a gente costuma dizer, né? Sim, e às vezes não é só uma gripe que vem, um resfriado, às vezes vem uma gripe, aí aparece uma herpes, aparece uma outra coisinha, uma coceirinha ali, parece que tudo realmente acontece ao mesmo tempo. Aí a gente começa a entender que o nosso sistema imunológico não está dando conta. E precisamos parar para pensar, o que está acontecendo
que eu deveria estar sendo protegido e não estou. Então, existem hábitos que a gente faz, práticas que a gente faz, que vão estar favorecendo ou não essas atividades todas que o sistema imunológico tem. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma alimentação onde faltam nutrientes, né? Então, a gente não se preocupa com a diversidade dos alimentos, a gente não tem todas as vitaminas que a gente precisa, a gente não tem todos os sais minerais que a gente precisa. E aí, o sistema imunológico depende disso para a sua atividade adequada. Uma coisa extremamente importante, por exemplo, é o descanso, né? Então, uma noite de descanso, ela é capaz de recuperar as nossas energias e dar uma condição do sistema imunológico. O açúcar é uma outra coisa que a gente sabe, por exemplo, que debilita e muito a atividade celular. Olha só. Né? Então, as nossas células de defesa, os nossos leucócitos, eles têm a sua atividade prejudicada por um tempo, por algumas horas, com concentrações altas de açúcar. E a gente vê o quanto que na nossa dieta, de repente, a gente tem de açúcar, né? A gente tem... A gente sempre fala aqui, né, açúcar, mas às vezes o carboidrato refinado vai virar açúcar, que vai também debilitar do mesmo jeito. Sim, mas aí a gente pegando o açúcar na sua forma mais direta, ele vai ter um papel ainda mais agressivo, né? Então, quando a vitamina D, né? Quando a gente não faz uso adequado da luz solar, porque a gente entende, as pesquisas mostram isso, que a melhor absorção da vitamina D é através da luz solar. 90% é através da luz solar. Os 10% que sobram ficam por conta dos alimentos ou às vezes até de suplemento que as pessoas fazem de vitamina D. O sistema imunológico tem uma célula extremamente importante que é chamada de célula dendrítica. Ela faz uma articulação entre a imunidade inata e adaptativa. Ela tem um papel fundamental. E as pesquisas mostram, por exemplo, que essa célula, ela tem a sua atividade prejudicada quando a gente tem déficit de vitamina D. Então, a gente tem um início da imunidade e, de repente, essa imunidade não consegue completar com a imunidade adaptativa, caso ela seja necessária, né? Porque existem algumas doenças, algumas patologias, alguns micróbios que a imunidade inata já dá conta e a gente não depende que aquilo desencadeie para a imunidade adaptativa. Mas essa célula, por exemplo, que é uma célula de ligação importante, ela, de repente, não está conseguindo exercer o seu papel porque a gente não está falhando nesse aspecto. Está falhando num aspecto que parece simples, mas não é. E é interessante como a gente tem visto cada vez mais, e a gente às vezes tem esse desejo também de ter uma pílula, de ter uma suplementação, de ter um alimento mágico que vai fazer tudo aquilo que uns minutinhos ali por dia, todos os dias fariam a nosso favor. Exatamente. A gente está, às vezes, buscando esses caminhos de... então, não tem um comprimido que daí resolve todas as minhas vitaminas, todos os meus sais minerais, não tem alguma coisa que já... Nunca a gente precisa entender que nunca é igual àquilo que é da fonte natural. Então, a vitamina da fonte natural, a vitamina D, a fonte natural dela, principal, é a luz solar. É claro que a gente precisa entender que o mau uso da luz solar também pode ser um fator negativo para a gente. Mas a gente precisa entender que não dá para ir nem do extremo para o outro. Exatamente. A gente acha, então o sol em excesso faz mal, então daí eu também já vou para o outro lado e não faço uso nenhum. E aí eu tenho algumas dificuldades. E como eu disse, o sistema imunológico, ele depende... Uma vitamina que eu diria que é fundamental para ele é a vitamina D. A vitamina C é outra. Muito difundida, inclusive. A gente sempre ouve, né? Toma um limão, ou bastante suco de laranja. Goiaba, cerol. Então, a vitamina C, ela é fundamental também para que haja uma atividade normal, adequada do sistema imunológico. E a gente também tem que lembrar que a vitamina C tem um outro aspecto. Ela não é armazenada. E daí a gente depende dela de doses diárias, né? Então, não adianta você em um dia tomar
um excesso. Chupar 20 laranjas. Chupar 20 laranjas e no outro dia nenhuma. Então, a sua dose de vitamina C é diária. A vitamina D, não. A gente tem uma reserva, o corpo consegue armazenar. E é diferente da vitamina C. Então, a gente precisa entender que, de novo, um conjunto de hábitos que eu venha a ter vai favorecer o meu sistema imunológico ou não na sua função normal dele, que é uma função de vigilância constante. Então, a gente tem sentinelas constantes no nosso corpo, células especializadas, mecanismos especializados para isso. Olane, vamos falar um pouquinho sobre as vacinas. Eu sei que é um capítulo à parte, mas dá uma pincelada pra gente. Como que as vacinas atuam nesse caso da imunidade, nos ajudando a defender o corpo de doenças mais sérias e graves? Então, a vacina, na verdade, ela é você é inoculado em você, né? O patógeno, às vezes inativado, às vezes atenuado, às vezes morto, às vezes só meio atenuado, meio bombardeado, com o objetivo de levar a uma resposta natural do organismo e o organismo já preparar a imunidade adaptativa. Quer dizer, ele vai... você está estimulando o organismo a reconhecer aquele tipo de problema. Então, na imunidade adaptativa, você forma células de memória. Isso é extremamente importante. Então, isso fica lá no seu organismo. Você toma uma vacina contra a tuberculose. Tá. As células de memória contra a tuberculose estão no seu organismo. Se você entrar em contato com a micobactéria da tuberculose, o bacilo, você já vai ter uma resposta pronta específica. Essa é a grande vantagem. Você já passou por um processo natural, o corpo já desenvolveu a imunidade adaptativa, essas células específicas para esse patógeno estão prontas já para te defender. Então, é uma vantagem muito grande para o indivíduo que já foi estimulado pela vacina, já desenvolveu essa memória e quando ele entra em contato, o sistema já está alerta, né? Já está específico para aquilo que ele está... Daí vai ter que enfrentar. Aí vai ter que enfrentar. Daí já vem uma multiplicação rápida dessas células específicas, dos linfócitos, por exemplo, e aí a gente já tem um conjunto especializado diferente, já aí pronto. Já chama o BOPE para combater mais firmemente. Daí já vem aquele ataque reforçado. Lani, que maravilha, quanta coisa boa, e eu já pensei aqui num monte de coisas que a gente pode discutir aqui. Eu espero que você volte mais vezes para nos ajudar a entender, a compreender essa maravilha que é o corpo humano e como Deus criou tudo tão perfeito para nos ajudar, para promover sempre mais qualidade e bem-estar. Muito obrigada, viu? Nada, é um prazer. Vida e Saúde vai para um intervalo e a gente volta aqui com muito mais para você continuar aprendendo, para você continuar não só aprender, mas como você pode praticar esse aprendizado aí. Não saia, a gente já volta depois do intervalo.